E aí galera, tudo sussa? Eu sou Henrique Galvão e hoje estamos aqui reunidos na Batcaverna para falar de um dos assuntos mais comentados no Twitter nos últimos dias. Um assunto que gerou muitas polêmicas e digo mais, que está prestes a acabar. Para nossa tristeza, né? Pois o inverno está chegando e a noite é escura e cheia de horrores. Isso mesmo, já sabe do que eu estou falando? Alguma dica? Com certeza sim, já viu o título do vídeo, né? Mas não se esqueça de dar seu like e se inscrever aqui no canal. Roda a vinheta. E depois de quase 2 anos de espera, finalmente o primeiro episódio da 8ª e última temporada chegou para nós, graças a Deus. Uma das maiores séries da HBO e da história da TV americana retornou para as nossas vidas, mas com promessa de fim nessa temporada. Nem tudo é tão bom, né, pessoal? Com o primeiro episódio, batizado de Winterfell, temos a chegada marcante de Jon Snow e Daenerys Targaryen com um exército e dragões. Um monte de gente chegou junto com eles, no Reino do Norte. Essa entrada triunfal mostra poder e esperança ao povo, que sabem que dias piores estão por vir. Os nortenhos mostram desconfiança, pois não confiam totalmente em Daenerys. Afinal de contas, uma loira com dragões e exércitos chega na minha terra e quer que eu confie nela? Não, né? Mas ainda, eles demonstram totalmente a sua lealdade ao Rei do Norte, o que deixa a Mãe dos Dragões um pouco incomodada. Eu também ficaria. Neste primeiro episódio, vemos diversos conflitos de interesse. Talvez algumas casas ou governantes não tenham entendido quem é o real inimigo e muitos seguem na dúvida. Quem vai sentar no trono de ferro? Será que vai ser o Jon? Será que vai ser a Daenerys? Será que a Cersei vai fazer uma reviravolta e sentar lá de novo? A única certeza dessa série que temos, primeiro, que ela vai acabar, e segunda, que vai ter guerra. Isso, de fato, não tem como negar. Sim, com direito a dragões de fogo e gelo. Já que um dos filhos da Senhora dos Sete Reinos foi atingido por nada mais nada menos que o Rei da Noite, na última temporada. Ou seja, o inimigo também tem um dragão, aquele de gelo que foi usado para derrubar toda a muralha, sabe? Aquele pequenininho. Outro ponto que nos chamou a atenção foi a tranquilidade de Cersei. Nesse primeiro episódio, ela não aprende, não é mesmo? Será que de fato ela entendeu o recado ou devemos esperar algum plano mirabolante e ela permanecer como rainha dos Sete Reinos? Vamos descobrir. Nos sentimos o próprio Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Ou podemos dizer Aegon Targaryen. A essa altura da trama, temos tantas teorias e possíveis finais que não sabemos se ficamos tristes ou felizes com o desenrolar de tudo isso. Na minha opinião, eu fico triste, né? Queria mais 30 episódios para acabar essa série, para aproveitar bastante. Seria Jon, conhecido agora como Aegon Targaryen, o príncipe que foi prometido na profecia? Talvez sim, eu espero muito para que fosse isso, para ele pegar aquela espada flamejante e socar no Rei da Noite. Na profecia temos Azor Ahai, que é um guerreiro de 8.000 anos antes da chegada dos Targaryen em Westeros. Sua volta foi anunciada na profecia do príncipe que foi prometido. Ela diz que após um longo verão, quando a estrela vermelha sangrar os céus e a escuridão se agrupar, Azor Ahai irá retornar, nascido em meio ao sal e à fumaça, para empunhar a luminífera contra o inimigo, ou seja, contra o Rei da Noite. Pago para ver esta cena. Em outro momento, também foi profetizado por uma bruxa da floresta ao antigo rei Targaryen que o príncipe prometido terá sua linhagem, ou seja, sangue do sangue dele. Então tem que ser um de seus descendentes. O que acham disso? Além de Jon, a série já mostrou vários personagens que preenchem os requisitos para o título de Azor Ahai. Se você gostou desse link, comenta aqui, porque quem sabe eu não faço um vídeo específico sobre os requisitos para ser Azor Ahai e quem cumpre eles. Mudando de assunto, já perceberam como cada personagem possui características totalmente ligadas às suas casas? Parece que está no DNA deles, né? Nasce daquela casa, já nasce daquele jeito específico. Que tal falarmos um pouco sobre isso, então? Começando pela Casa Mormont. É uma casa muito antiga e extremamente leal aos Starks. Os membros notórios dessa casa são Jorah Mormont, que abdicou de sua posição como Lorde em favor de seu filho, e assumiu um posto entre a Patrulha da Noite. Já o seu filho Jorah Mormont foi exilado de Westeros e perdeu seu título de nobre após ser descoberto traficando escravos. Cara, já foi abolida a escravidão, vamos parar com isso aí, né? Além de Merd Mormont, a mulher urso, e Lyanna. Aquela pequenininha, sabe? Que sempre responde o Jon. Ela mesma. As características dos membros dessa casa é a lealdade. Podemos ver isso em diversos momentos da série.
como por exemplo Jorah provando a sua lealdade a Daenerys, e Lyanna provando a sua lealdade ao Rei do Norte. Em seguida temos os Bolton, conhecidos como os Torturadores do Norte, e realmente vemos essa característica nesta casa. Seu brasão é um homem sem pele. A família Bolton é considerada impiedosa e vingativa. Possui o costume de esfolar de seus inimigos e cortar membros e dar de presente, o que é bem macabro. Notórios membros dessa casa: Roose Bolton, o Lord Sanguessuga, que possui esse título pelo hábito de ter o seu sangue drenado por essas criaturas. Terapia mais louca, né? E seu filho Ramsay Bolton, antigamente o bastardo de sobrenome Snow, mas foi reconhecido como herdeiro por seu pai Roose. Ramsay é um rapaz impiedoso e sádico. Vemos um pouco dessa característica em Ramsay, quando ele tortura Theon por muito e muito tempo, e corta seu membro e entrega ao seu pai. A próxima casa é uma das minhas casas favoritas, como vocês podem perceber. É a Casa Stark. Conhecidos como os Lobos do Inverno, as características principais dos membros desta casa é a lealdade, justiça e honestidade. Os Starks possuem traços semelhantes entre si, apresentando faces longas, cabelos castanhos e olhos cinzentos. Também é comum que sejam melancólicos e frios, tipo o Shikamaru do Naruto. Acreditam-se que alguns deles possuem sangue de lobo e uma selvageria inata. Os membros dessa casa são Eddard Stark e os seus filhos Robb, Sansa, Arya, Brandon e Rickon, e o não tão bastardo assim Jon Snow. Seguindo nessa linha, temos a casa dos Greyjoy. São orgulhosos e habilidosos guerreiros do mar. Seu lema "Nós não semeamos" refletem o traço da cultura local, pois no passado costumavam atacar e saquear o continente para conquistar comida, tesouros, mulheres e escravos, para trabalharem no cultivo. Os Greyjoy e o povo das Ilhas de Ferro são os vikings de Game of Thrones. São considerados rancorosos e amargos, e os seus principais membros são Baelor, Theon, Yara e Aeron Greyjoy, aquele tiozinho que dá uns pega na Cersei no último episódio. Temos também a Casa Frey, os reguladores da travessia. Os Freys são uma nobre e rica família de terras fluviais. Não conhecemos muitos Freys, mas o principal, Walder Frey, possui uma personalidade arrogante e dominadora. Sendo um homem sarcástico e tirânico, que ainda se gaba da sua capacidade interminável de fazer filhos com as suas esposas, que por sinal, ele possui 8 esposas. Quer mais bígamo que isso? Já os Tully, conhecidos como Família Dever e Honra, são uma das casas mais nobres de Westeros. Hoster Tully era o líder desta casa. Contudo, devido à sua debilitada saúde, morreu, e o título foi passado ao seu filho, Edmure Tully, irmão de Catelyn Stark, esposa de Eddard Stark. Outro integrante desta família é Bryden Tully, o Blackfish, o peixe negro, que renunciou ao seu irmão após o irmão ter conseguido um casamento arranjado para ele. Que bagulho muito louco, né? Só vi isso na Índia até hoje. E aí temos a Casa Arryn, o falcão que vigia alto, tão alto como a honra de Jon Arryn. Era o líder dessa nobre casa. Após a vitoriosa rebelião de Robert Baratheon, foi nomeado Mão do Rei. Antes mesmo do início da série, o coitado morreu misteriosamente. Acredito que tenha sido envenenado. Evento que faz com que toda a história comece a se desenvolver. Jon deixa apenas um herdeiro, o mimado Robert Arryn, uma criança, insuportável. Seguindo, temos a Casa Lannister, o Leão Dourado do Oeste. Assim como os Boltons do Norte, os Lannisters possuem um lema não oficial. Além do "Ouça-me rugir", esse segundo lema é um lema: um Lannister sempre paga suas dívidas. Um lema que evidencia muito mais o lado vingativo e premeditado, comum aos membros desta casa, do que apenas uma mera menção ao seu compromisso com palavras ou dinheiro. Os seus principais membros são Tywin, Cersei, Jaime e Tyrion Lannister, o anãozinho. Seguindo temos os dragões, a casa Targaryen, o dragão de sede de sangue. O lema desta casa é fogo e sangue. As características dos membros dessa casa é o de conquistadores. Não sei o que acontece, parece que eles já acordam e falam assim: meu, eu vou dominar o mundo. É uma coisa absurda. O brasão da família simboliza a força da sua união. Os membros mais notórios que aparecem na série são Viserys e Daenerys, herdeiros que conseguiram atravessar o Mar Estreito e se abrigarem em uma das cidades livres de Essos. Temos também a Casa Baratheon, uma das 7 nobres casas de Westeros, a receberem o dever de guardar um dos 7 reinos após a conquista dos Targaryen. Sempre demonstram características de lealdade.
Os seus membros mais notórios são Robert, Rhaenys e Stannis Baratheon. Rhaenys e Stannis, após a morte do seu irmão Robert, tramam para que eles sejam os reis e não o seu filho, Joffrey. Temos também a casa Tyrell, a rosa de raízes fortes. Seu lema é crescendo forte, so strong. Uma família com características bem ambiciosas. Afinal de contas, a Marjorie, aquela linda moça, tá sempre tentando se tornar rainha, né? E ela é um dos membros mais notórios, assim como Mace e Loras, o Cavaleiro das Flores. Para finalizar com chave de ouro, a Casa Martell, a lança que resistiu ao fogo. Seu lema é insubmissos, não curvados e não quebrados. É uma autossuficiência que ninguém consegue explicar. Isso mostra a força que a última das 7 grandes casas de Westeros tem. Os Martell são os senhores de Dorne, com características de uma casa com grandes guerreiros, tanto homem quanto mulher. Os membros mais notórios são Elia, Oberyn, a Serpente de Areia e Dora Martell. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele like para fortalecer. E comentem se você tinha ficado com alguma dúvida, porque aí eu posso fazer um novo vídeo com as dúvidas de vocês. Agora que já sabemos mais detalhes sobre as casas de GOT, espero que vocês tenham assistido o episódio de ontem. Foi um episódio fantástico, que deixa a gente cada vez mais perto do final de descobrir quem vai se sentar no Trono de Ferro. Se os dragões não derreterem ele, né? Afinal de contas, são muitos. Por isso não percam. E tchau!